Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa segunda aula da unidade 2. Olha que legal! Sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para a nossa aula de filosofia. E é com muita alegria, agradeço, um alô aí para os professores presenciais e as professoras, na qual nós vamos participar. Vocês vão vir junto para essa sala, vou trazer os estudantes, os alunos que vocês têm aí na sua escola, pode trazer para o meio, tá? E venham para a gente participar dessa aula. Aula anterior já falamos sobre filosofia política na Idade Antiga. Teremos 3 momentos, tá bom? Filosofia política na Idade Antiga, que já aconteceu, e a aula de hoje é filosofia política na Idade Média. Olha como eles pensavam a política naquela época. E depois na Idade Moderna e um pouco do momento atual, certo? Vamos lá para a nossa aula de hoje, é com muita alegria. Vamos lá, olha aí. Então, esse já falei para vocês, a nossa nova capa de filosofia, gente, mais uma vez, só lembrando, ó, a inclusão aí, o FI, para os nossos estudantes, ó, várias palavras que irá acontecer, no ensino médio aí, uma nuvem de palavras de filosofia. Estou de parceria com a professora Lidiana, professor Hélio junto aí, 3º ano, galera, ó. Então vamos lá, a nossa aula de hoje é filosofia política medieval ou na Idade Média. Então um contexto geral, gente, ó. Nessas aulas nós postamos aqui algo bem assim, inicial, introdutório. Aí vocês podem ir além, tá? Ó, ir além daqui. A política medieval, o que significa teocracia, ó. Essa palavra aqui você já pode colocar no seu dicionário, que você está montando aí, nesse sentido. Então vamos lá, a relação entre política e religião, vamos ver o que tinha a ver, política e religião na época. O que tem a ver? Porque política nas coisas materiais, terrenas, religião nas coisas, que alguém pode falar aí? Espirituais, gente, é isso mesmo, com a questão das orações, etc. E o que tem a ver isso, certo? Então tá aí, ó, eu trouxe uma imagem, fiz na IA, para que possa ser mais ou menos, a figura de Santo Agostinho e supostamente é figurativo, Tomás de Aquino. Então vamos lá, olha só, nossa aula de hoje, então, nós traremos algo introdutório, tá? Sobre a vida desses dois aí. O que eles disseram sobre a questão política? O que eles podem contribuir na vida política daquela época? O que eles puderam contribuir, certo? E qual contribuição veio até hoje nessa perspectiva? Vamos lá, olha aí. Sim, então assim, a filosofia política medieval, ela teve conhecida como teocracia, ela teve início lá no século IV depois de Cristo, certo? Lembra que na aula anterior nós fizemos uma linha do tempo? O ano da crise do Império Romano, naquela época. E ela terminou lá no século XV, com a queda do Império Romano. Então, assim, iniciou a crise, demorou bastante tempo, certo? Olha só, quanto tempo. 11 séculos. Então é nessa perspectiva, tá? E olha só aqui, galera, teocracia, alguém sabe dizer o que significa? Teo é uma palavra de origem grega, significa o quê? Deus. Cracia é poder. Olha que legal. Então assim, de maneira geral, vem aqui comigo. De maneira geral, teocracia, ela significa o poder que emana que vem de Deus. Mesmo as pessoas administrando, mas significativamente eles diziam, supostamente colocando, que o poder era a vontade de Deus nessa perspectiva. Sempre a religião, aí que está a relação, já inicia aí, tá? Já preste bem atenção nesse sentido. Que a teocracia já se inicia uma relação entre política e religião. Então, administrava de maneira política a sociedade,
com influência, né, religiosas, ou seja, Deus, né, estava fazendo sua vontade sobre aquela administração da sociedade daquele período, teocracia, medieval, né? Vamos lá, continuando? Então, olha só, ouça-me, a filosofia medieval tentou, conciliar a religião com a filosofia, a consciência cristã com a razão filosófica e científica. Então tá aí, ó. Então, um dos pontos de ligação, religião, naquela época, catolicismo, eles tentaram, né, colocar no âmbito da razão, a razão humana. Isso lá no segundo ano vocês estudaram a linha de pensamento chamada racionalismo, que surgiu, racionalismo. E a questão filosófica, científica, olha que interessante, e política, certo? Política. Então, na Idade Média, eles tentaram fazer esse elo, tá? E aí, qual é vocês devem também esse contexto que a gente traz aqui, mas a gente tem uma perspectiva filosófica, de análise de pensamento. Mas esse contexto do racionalismo e iluminismo, vocês já estudaram também no âmbito do componente curricular de história, certo? Então, ele tem essa perspectiva também. De artes também, muito interessante. Porque nesse período aí, vocês percebem que, olha lá atrás, os vitrais. O que é o período no componente? Não quero tirar a vez do professor, mas é bizantino, é um período de artes. Arte bizantina, que é arquitetura, etc. Vamos lá, continuando, olha lá. Então, assim, as principais características desse período medieval. Inspiração da filosofia clássica. Gente, quem são os clássicos? Nós vimos anteriormente. Vamos lá. Sócrates. Quem mais? Platão. Nós vimos anteriormente, hein? O pensamento político deles. E Aristóteles. Olha que interessante. Então tá aqui. Isso aqui é conhecido como um período da filosofia clássica ou socrática, ok? E olha aqui está dizendo, ó, inspirou-se. Esse na Idade Média, vou colocar aqui EM, quer dizer, teve inspiração nesses carinhas aqui. E quem teve essas inspirações? Vamos já verificar, tá? Ó, união da fé cristã e da razão. Então, inclusive, galera, ó, vou trazer aqui para vocês um texto atual, tá? O Papa João Paulo II, ele escreveu uma carta encíclica, onde eles escrevem vários temas, né? Os papas fazem isso. E o nome dela é Fé e Razão. Em latim, significa Fides et Ratio, que é ratio, que a gente lê como se ser em latim. Vou escrever aqui, vamos lá. Então tá aqui, ó. Nesse período aqui, ó, mas é depois, tá? É já contemporâneo, isso aqui na Idade Média. Começou-se aqui essa união da fé cristã com a razão. Então, ele escreveu, quem puder ler, tem na internet, Fides et Ratio. Aqui, ó, Ratio. Fé e razão. Então, ele vai dizer que fé e razão é como duas asas, ao qual o ser humano se contempla a busca da verdade. Então, aqui, ó. Busca da verdade. Utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo, sempre já ligado a essa inspiração aqui. Busca da verdade divina. Então, tá aí, gente, ó. É assim, galera, ó, vem aqui comigo. A busca da verdade divina. Então, qual é a verdade divina naquela época? Qual foi? Até hoje nós temos essa perspectiva, ok? De encontrar a nossa verdade. Aquela verdade. Viu? Os sofistas, eles não acreditavam numa verdade
universal, ou seja, para todos. As verdades deles era cada um tinha a sua. Então eles pensavam já assim, mas não. Existe, né, uma verdade, perspectiva universal. Inclusive Kant fala muito sobre isso. Então, às vezes a verdade, a sociedade, né, nessa perspectiva, ela vai dizer: a minha verdade é que prevalece, a do outro é que prevalece. Às vezes alguém comete algo, pode ser um crime ou algo assim, aí você diz: ó, a minha palavra contra a dele. E aí, quem vai dizer a verdade? Então, é uma análise, tá? O juiz vai ter que ver os fatos, a idoneidade da pessoa, ver se ela é ética, se ela não é, traz testemunha, etc. É minha verdade contra a sua, minha palavra contra a dele. Então, é nessa perspectiva aí, tá? E naquela época eles já faziam isso, já tinha ser humano que nem nós. Nós vivemos, né, muito parecidos, mas no contexto diferente e momentos diferentes. Idade média lá e hoje já estamos aqui na atualidade, ok? Vamos lá, continuando a lei. Olha o rascunho aí. As 4 fases da filosofia medieval, ó, sempre buscamos apresentar para vocês. Filosofia dos padres apostólicos, né, que eram os apóstolos. Filosofia dos padres apologistas, que faziam apologias naquele período. Agora, as 2 mais importantes aqui, que vamos falar um pouco, inclusive lá no primeiro ano, tá aqui, ó, essa aula aqui, ó, ela ainda não temos a desse ano, mas vocês vão lá, ó, nesse link, relembrar, claro que vocês já tiveram essa aula. Então, a gente fala muito sobre a patrística e a escolástica. Então, aqui eu não vou aprofundar muito, ok? Então, a patrística são os padres, né, da Igreja Católica que defendiam as heresias, etc. E escolástica vem de escola. Então, os 2 períodos mais importantes. E vocês vão perceber nessa aula aqui, lá do primeiro ano, aqui a gente vai além, que nesse período é o Agostinho, doutor da Igreja, Santo Agostinho. E aqui Tomás de Aquino, ó, é o representante desse período. Então, veja bem que cada período da filosofia tem alguém que... Professor, mas só eram os 2? Não, que isso, tinham mais. Por exemplo, o Abelardo, sobre a questão dos universais. Então, se vocês forem aderirem, né, no campo da filosofia, que é legal, isso é interessante, vocês pegarem um livro. Ah, eu tô de... Como diz a gíria, estou de bobeira aqui no sítio, aqui em casa, aqui na área, na rede. Então, eu vou ler algo sobre o pensamento de Tomás de Aquino. Inclusive, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, ela é ótima. Ela fala assim, de vários temas muito interessantes. E os escritos de Santo Agostinho sobre os Salmos, ele faz uma contemplação dos Salmos, análise filosófica muito interessante. Então, vocês vão verificar esses escritos quando estiverem com vontade de ir além, para descobrir aquele período da filosofia medieval, ok? Então, vamos lá continuar. Assista, relembre essa aula, tá? Vocês faz mais ou menos 2 anos que assistiram ela, 1 ou 2 anos. Alguns pensadores, tá, religiosos, por causa disso, alguns pensadores eram religiosos naquela época, por isso que alguns pontos de reflexão eram o quê? A existência de Deus, a fé e a razão, então é aquela que eu te falei, ó. A imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação divina e o livre-arbítrio. Outros temas, claro, né? E aí, se fosse hoje, imagine, vamos lá, olha aqui. Vocês vão lá para a Idade Média, faz uma viagem. Aí, o professor está lá do lado. Mais ou menos assim, mas com contexto de Idade Média, tá? Então está lá todo mundo, o professor está ali, aí vocês estão lá e entra-se um debate. Deus existe? E aí, como que nós vamos fazer esse debate? E olha que era da época, a Idade Média já teve isso, a existência de Deus. Se vocês pegarem as 5 vias de Tomás de Aquino, muito interessante vocês. Inclusive, salvo engano, eu tenho um
contextozinho que eu escrevi sobre isso. Supostamente, posteriormente, eu posso mandar para vocês, tá? Sobre a existência de Deus no pensamento de Tomás de Aquino. Então, ele coloca 5 vias para não explicar a existência de Deus racionalmente, mas para ver o que acontece dentro do diálogo sobre isso. Fé e razão, não falei para vocês sobre a fé? Então, aqui vocês estão no meio do debate. E aí, como falar, como discutir isso hoje? Por isso que é necessário nós estudarmos um pouco, voltar no tempo e verificar, olha, aqueles debates daquela época. Eles, ainda hoje, nós se perguntamos. Às vezes você está num segmento religioso, seja qual for ele, vocês vão para a igreja ou fazer um culto, etc., ou para a missa. Aí alguém na rua, às vezes até por algum tipo de querer te julgar ou te chamar atenção. Ei, Deus existe? Eu não tenho fé. Aí o que você vai saber lidar? Galera, eu aconselho vocês a estudarem nessa perspectiva para você dar uma resposta para eles. Não é aquela eficácia no sentido da evidência, mas é um convencimento. Viu a retórica? Então cria-se, né, no pensamento, inclusive de influência dele e de outros, né? Vocês podem fazer esse diálogo, é legal isso, ok? Voltando a lei. Então é nessa perspectiva, tá? Principalmente o livre-arbítrio, né? O pecado, então todos esses temas eram características, eram reflexões, ok? Então se alguém questionar você hoje sobre isso, já tem resposta lá na Idade Média. É só pesquisar. Então assim, os temas abordados pelos filósofos medievais reforçavam o quê? O poder da igreja, gente. E relacionavam-se com a fé e a razão. Ó. Esse tema é prioritário nesse período. Então está aqui. A razão. Vamos supor que esteja aqui. A razão e fé. A existência e a influência de Deus e os propósitos da teologia da metafísica e da metafísica. Então, são 2 pensamentos filosóficos e religiosos, né, que é a teologia, dentro desse parâmetro. Era uma discussão que pairava nesse momento lá. E me parece que hoje também isso tem ainda essa discussão, ok? Então, assim, diante do contexto histórico, o pensamento político na Idade Média foi marcado, vocês já viram em história, o feudalismo, pela ascensão da Igreja Católica e pelo que? Teocentrismo. E aí, já notaram? Olha só, gente. Vocês já anotaram aí a palavra teocracia e teocentrismo? Salvo engano, nós falamos lá no dogmatismo, 2º ano, também essa influência. Então, teo é Deus, centrismo é no centro, pensamento de Deus no centro. Então, a espiritualidade, a religião da época, ela estava no campo da sociedade, em todos os momentos. Então, vários temas foram elaborados, vários debates, inclusive esses 2 principais pensadores, Agostinho e Tomás de Aquino, eles combatiam a heresia pela fé e numa explicação racional. Então, aparecia várias heresias. Por exemplo, no tempo de Agostinho, apareceu uma heresia chamada maniqueísmo, que ele alegava que tinha duas versões, assim, vulgarmente falando, 2 versões de Deus, o Deus bom e o Deus mau, e ficava em conflito entre si. Então, assim, se Deus é bom, por que ele é mau? Né? Tem as questões do mal dentro da sociedade. Então, a heresia veio na época de Agostinho, lá no início da Idade Média. E ele veio combater, dialogou sobre isso, sobre essas questões que não existe, né, 2 deuses, apenas um. Deus que é bondoso, que é isso, etc. Inclusive, ele vai dizer que a Tomás de Aquino vai dizer, você pesquisar sobre a origem do mal, né, no âmbito da religião, vai dizer que está na cabeça na nossa mente. Questão de fazer o que a gente considera ser mal, ok? Vamos lá, voltando, olha aí. Então, é nessa perspectiva, galera, o feudalismo ele foi um sistema político, então tá aí. Nós estamos falando de política, trouxemos à tona isso. Com certeza já estudaram em história
Ele foi econômico e social que existiu na Europa Ocidental durante o quê? A Idade Média. Ficou marcado por uma sociedade estamental e pela dependência e exploração do solo. A sociedade feudal era formada por clero, nobres e servos. Vamos relembrar aí na história um exemplo. Vamos dar um exemplo aí do feudalismo, só para uma análise filosófica sobre isso. E aí, era assim, o professor ele estava lá, ele pegou a terra lá do feudo, aí ele cobrava metade para usar aquela terra, era meieiro. Aí eu precisava de ferramenta, aí eu tinha que trabalhar mais um dia ou dois para o dono da terra, para eu pagar aluguel da ferramenta. E eu tive filhos, constituí família, eu tinha que pagar mais um dia. Então, qual é o dia que sobrava para eu trabalhar para mim mesmo? Isso era mais ou menos esse norte, tá? Vocês podem analisar e perguntar aí dos professores de história. Então, é nessa perspectiva, o feudalismo estava incluso, porque nós estamos falando aqui sobre o pensamento político da época, da Idade Média. Então, o feudalismo ele predominava. Continuando, vamos lá? Ó, o poder espiritual. O que é isso? O que isso quer dizer? Na Idade Média, o sistema de governo era teocrático. Poder que vem de quê? Da onde? De Deus. Anota aí já no seu dicionáriozinho, ok? O monarca, olha só, o monarca é rei pela graça divina de Deus e representa Deus perante os súditos. Ou seja, vem aqui comigo. Olha só essa analogia. A nossa política atual no Brasil, ela é representativa, ou seja, escolhemos um representante. Exemplo, vocês me escolheram para eu ser um representante, um exemplo, aí na cidade, em algum lugar. E olha, naquela época lá, na teocracia, o monarca é rei, né, e como súdito e representante da voz divina, ou seja, é como se no pensamento da ideologia que eles tinham, Deus escolheu ele para governar. E nós, né, as pessoas lá, os trabalhadores, eram súditos, ou seja, subordinados a eles, às ordens que eles tinham. Tinha as leis, etc., assim como funciona a nossa, mas distintamente, ok? Vamos lá, voltando. A hierarquia, o que é a hierarquia? Já anota aí na sua agenda. Ó. A hierarquia é assim, o pai e a mãe, vamos fazer bem bonito aqui. O pai, a mãe e o filho bem aqui pequeno, tá? A hierarquia é assim, o pai tem, né, diante da sociedade, ele tem a influência, né, das regras na casa e o sustento, etc. A mãe também, hoje, atualmente. E os filhos têm obediência aos pais. Então, isso é uma hierarquia, tá? Obedecer àqueles que estão acima. E política e social é ordenada por quem? Por Deus. Esse era o pensamento dele. Deus cede poder ao povo, consequentemente, ao governante eleito por ele. Então, tá aí. Esse era um poder espiritual da época, da Idade Média. Interessante, né? A relação entre política e religião, o que tem a ver? Nós falamos um pouco, algumas relações, só que é assim, nessa perspectiva. A origem do poder está na natureza social do homem, mas o fundamento último do poder político encontra-se na lei revelada. Então tá aí. É comum, gente, a gente não tem, às vezes, você aí na sala já, tem uma pessoa que tem uma característica de liderança, de ser o líder de sala, líder de algo, que lidera uma sociedade, um grupo, lidera a família, etc. Isso é característica nossa, tá? Não de todos, de algumas pessoas. E por outro lado, a característica das pessoas se sentir à vontade obedecendo a alguém, aquele líder, no caso. Então, isso é comum dentro da sociedade. Uns que têm a vontade de ser líder, poder, e o outro tem vontade de ser liderado. Olha que interessante. Então, juntou-se nessa perspectiva. E ali, gente, o poder político encontra-se na lei revelada, nas revelações, nas Sagradas Escrituras.
Então, eu tenho na minha natureza o destino ou a índole de liderar, de ser um líder. Aí as leis, as regras estão lá reveladas na Bíblia, na Sagrada Escritura, na vontade de Deus. Isso é o pensamento da Idade Média, tá? Então eu usar esse artifício, né, para eu trabalhar isso, dentro desse parâmetro, né, de espiritualidade. Aí que está a relação entre religião, as verdades reveladas e a razão, o poder que o homem emana, né, tem dentro dele, a vontade de governar. E, por outro lado, a vontade de ser governado. Tem filósofo que analisa essa questão, ok? Vamos lá, continuando. Então, assim, falamos sobre a relação. Alguns pensadores da época, né? Eu trouxe dois, porque é os mais importantes. Não que os outros não sejam, mas eu gosto de trabalhar mais com esses. Ó, Agostinho, ou Santo Agostinho, que ele foi, século 4, 5 depois de Cristo, é DC, ok? Bispo de Hipona, é o norte da África, região pertencente ao Império Romano naquele período. As obras que ele tinha, Cidade de Deus, que é uma relação entre política e religião, apresenta duas cidades, né? A Cidade de Deus e Cidade Terrestre. Então, assim, a Cidade de Deus para ele era assim, gente, ó. A Cidade de Deus são onde as pessoas buscam o bem, né? A pessoa caminhar, não tem? Lá no Aristóteles ele fala sobre ser ético, ser bondoso dentro da sociedade, buscar harmonia, buscar integridade, todos os dias trabalhando no âmbito para que eu seja ético, seja honesto. Aí ele fala, Agostinho compara, que o Agostinho traz o pensamento de Platão. Ele cristianizou Platão, né? Trouxe na realidade atual, da Idade Média, quer dizer. Então, assim, a Cidade de Deus é voltada para as pessoas assim, que buscam a vontade de Deus dentro da bondade, das coisas boas, o querer bem, etc. A Cidade dos Homens é aquela mais questões políticas, onde as pessoas pecam, etc. Tem um lado corrompido nessa perspectiva. Então, ele colocou na obra dele, ele fez todo o aparato de como ser, né, como viver e a distinção entre as duas cidades. Inclusive, vocês podem pegar como pesquisa a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Inclusive, tem até filmes, né, tem documentários aqui no Brasil. Vamos lá, continuando? E o outro é o Tomás de Aquino, tá? A filosofia de Tomás de Aquino, ele já olha só a distância, ó. Isso quer dizer que entre o século lá do Santo Agostinho, que foi o 5, 6, vou colocar aqui mais ou menos 7, até aqui ó, no século 13, depois de Cristo. Aqui, galera, nesse período, muitos filósofos, tá? Não teve muitos debates, muitas discussões sobre heresias, né? Debates, etc. Muito mesmo, é o que eu estou encurtando aqui, ok? Também teve o objetivo, claro, de não contrariar a fé, tá aí, ó. Não pode contrariar a fé. Tomás de Aquino reviveu uma grande parte do pensamento de quem? De Aristóteles. E esse daqui, ó, o Agostinho, ele viveu o pensamento de Platão. Em outras palavras, cristianizou Platão, o pensamento dele. E o Tomás de Aquino cristianizou o pensamento de Aristóteles. Mais ou menos trazer para a nossa realidade, tá? Em busca de argumentos que explicassem os principais aspectos da fé cristã. Então, eu falei para vocês sobre a existência de Deus, etc. É mais ou menos assim, ó, olha só. Aqui temos um pensamento do professor Hélio. Aí vocês, vamos trazer o pensamento do professor Hélio para a realidade aqui no sítio? Como é que vai ser? Ou aí na comunidade quilombolas, como vai ser? Vamos trazer o pensamento do professor Hélio para a realidade indígena. Então, assim, era isso que eles fizeram, trouxeram aquele pensamento lá do início da filosofia para o meio cristão. Então, é nessa perspectiva que é muito bonita a história. Se vocês puderem pegar algum livro para ler, tá bom? Vamos lá, continuando a ler. Então, assim,
Ele fez da filosofia de Aristóteles um instrumento de serviço da solução dos problemas teológicos que enfrentava na época, as heresias, etc. Tudo nessa perspectiva de avanço, né, na filosofia. Aí, galera, será que ficou? Olha só, vem aqui comigo. Então, assim, se aquele era o pensamento político da Idade Média, por que que hoje, atualmente, ainda não pairou, não veio seguindo esse pensamento, essa linha na filosofia política? É porque existiam pessoas da época que eram contra esse pensamento. Já no final dela, teve, inclusive, padres, vocês vão ver agora, que foram, né, em desacordo com aquela ideia. Vocês conhecem a história do cisma da igreja, que Lutero, né, ele era um monge, né, da igreja católica, e foi contra as ideias daquele período e ocorreu o que foi, na história vai dizer isso, separação, né, nessa perspectiva. Agora a gente vai trazer um carinha diferente, vamos lá? Olha aí, no âmbito da política. Olha só ele aí. Isso mesmo, galera, ó, já reconheceram quem é esse? Nicolau Maquiavel. Então tá aqui, ó. Já um finalzinho. O Maquiavel, galera, ó. Vamos fazer uma linha aqui. Ó. Vamos fazer uma linha bem aqui, bem em cima dele. Imagine que aqui é a Idade Média. É um pensamento de fé. O Maquiavel, ele bem no meio disso, ele recusou esse pensamento e trouxe o pensamento da razão. Olha que interessante. Ele queria tirar toda a ideia da fé do meio da política. E, de certa forma, tinha razão na época. Então, assim, eu coloquei a linha porque ele ficou bem no meio da Idade Média e Moderna. A Idade Moderna. Então, ele foi um mediador ali daquele período. O rompimento do entendimento europeu sobre a filosofia política, ela muda a partir da obra de Maquiavel. Ó, essa obra aqui é legal, quem puder ler, você acha muito em PDF. E essa outra também, mas a mais importante é essa aqui, ó, O Príncipe. Ele diz que os fins justificam os meios. Uma pessoa, vem aqui comigo, ó. Uma pessoa disse, uma vez perguntou, inclusive lá na plataforma online, disse, ó, Maquiavel jamais falou essa palavra. Só que assim, essa palavra, os fins, né? O meu objetivo final justifica o que eu vou fazer no caminho, seja lá o que for. Não acontece a todo instante, às vezes você quer ir para olha só, quer ir para a praça, aí os pais não deixam. Só que você justifica esse meio ali com mentirinhas para alcançar o final, né? Quer ir para a praça, para algum lugar, seja qual for. Às vezes o que o pai não deixou, aí vocês vão ter que justificar. Então é nessa perspectiva, sim. Ou seja, Maquiavel não disse diretamente a palavra, a frase. Os fins justificam os meios, né? Muitos dos políticos usam isso. Hoje, atualmente também. Mas é nessa perspectiva. Lá no capítulo 8, vocês vão verificar que ele fala indiretamente sobre isso. Muito interessante. Não, a frase é atribuída a ele, tá? Realmente, pode ser que ele tenha falado, mas ninguém anotou. Mas nos escritos dele, lá como falei no capítulo 8, vai dizer, nesse livro O Príncipe, ele fala indiretamente essa palavra, como se fosse... Eu leio o livro, né? Quando eu peguei o capítulo 8, lá eu vou entender. Realmente essa frase tem a ver. Tá bom? Os fins justificam os meios no pensamento dele. É porque assim, o Maquiavel estava vivendo num momento que sempre, né, as corrupções, né, as lideranças de fé distintas, etc. E ele tinha que escrever algo, né? Tinha que se manifestar nessa perspectiva lá. Inclusive, pessoas atribuem o maquiavelismo com ele, por ser mal. Não é isso não, tá? O pensamento dele ajudou muito no período. Tá? Essa mudança para a Idade Moderna. Então, ele é final de média para o início da moderna. Olha, ele transitou nos dois períodos da história, da filosofia. Vamos lá, continuando ali. Então, galera, ó,
Maquiavel desvincula a política da moral. Então tá aí, ó, da religião. Então ele coloca, ó, religião é uma coisa, tem que ser separado da política, da razão, segundo ele. Com ele, ó, nasce o pensamento político moderno, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, assim, fatos marcantes do fim da Idade Média. O que marcou naquela época? A queda, né, em 1453, foi um fato histórico que marcou o fim da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano, né, sob o comando do sultão Maomé II, ó, marcou o fim do Império Romano no Ocidente. Gente, olha só, vem aqui comigo. Vocês podem pegar em algumas plataformas, tem uma série que fala sobre esse período. É legal assistir para entender. O nome é Ascensão, Império Otomano. Então, muito interessante isso, vocês vão entender. Então, ali foi uma passagem, uma quebra da Idade Média para a Moderna. Então, vocês procurem. Ela é paga, não tem como assistir de forma 0800, certo? Mas procure saber se consegue, tá? Tem algumas plataformas tem essa série aí. Então, vamos lá, eu coloquei a dica, olha aí. Aqui, ó. E as referências que utilizei para produzir a nossa aula. Então, olha só, galera. Obrigado por ter ficado até aqui. E não saia, não. Daqui a pouco a gente volta, tá? Até logo. Tchau, tchau.